Olá, meus amigos, eu sou o Erenilton, esse é o canal Diletantes, e hoje estou aqui com meu amigo Elder, né, morador de São Paulo, a Selva de Pedra, para a gente conversar um pouco aqui, bater um papo legal sobre como foi nossa conversão. Elder, pode falar um pouco aí quantos anos você tem, onde que você mora, seu estado civil, se você é solteiro, em busca de uma serva de Maria. Boa noite a todos, meu nome é Elder, eu tô com 23 anos, esse ano eu completo aí 24, idade perigosa, hein? Ixi, Uh! eu já Lá tô, ele? tô guardando aí, ó. Lá ele. Atualmente eu estou namorando, e eu gostaria de agradecer ao Erenilton, né? Eu irrito ele há algum tempo, a gente, né, passou um tempo sem se falar, mas voltamos agora, É. e, bem, é isso. Pois é, eu conheci você há muito tempo atrás, né, cara? Aqui foi o quê? Foi 2018? Foi 2018, né? Foi 2018, O foi ano da eleição 2018. do Bolsonaro. Foi, cara, É, foi, naquele então, tempo. uhum. Tempo que tanto eu como tu era muito diferente, né? Tu não era cabeludo, eu era cabeludo e barbudo. Não, eu mudei totalmente. Aqui eu não tô abrindo aqui a câmera, mas aqui agora eu coloquei, vi que não ia passar ali e, cara, eu decidi ali, vou deixar o cabelo crescer pra ver como é que é, com o risco, né, de ficar calvo, né, o medo de todo homem. Eu falei, pô, pelo menos eu quero ter a experiência. Aí eu vi que a Pois minha é. barba era ruim pra caramba, eu falei, pô, vou deixar o bigode pelo menos. O bigode é só chato de Mas arrumar. a bigodeira tá bonita, cara. Tá dando até volta já. Tá, mano, só queria que fosse mais assim, porque é muito fino o bigode, mas tá Não, cumprindo bem o papel, hein? Vou te dizer, tá pois é. cumprindo bem o Ó, papel. eu comecei a ter só barba depois que eu comecei a ter bigode. Aí hoje meu bigode saiu de vez, um bigode grosso aqui, né? Aí. Aí eu não deixo ele passar pros lados, né? E eu aparo sempre a boca. Aí, mas senão é foda, o cara vai comer alguma coisa, fumar um cigarro, daqui a pouco tá com bigode amarelo, hein? Pô, mano, nem enche conto aí, ainda mais na É época da foda. pandemia que tinha que usar máscara. Aí eu ia pro Puta trabalho, merda, um fedorzão da porra. não, eu ia pro trabalho, nem o fedor, cara, o que ferrava mesmo era quando eu tirava a máscara e o bigode, né? Todo aquele pompom, não sei o que, tava todo lascado, parecia que era um mendigo aí. Pra Caralho, arrumar pois é. era Cara, complicado. aí uma coisa legal naquela época, né? Que acho que uma coisa que uniu a gente pela amizade foi o melhor modo, né? Que é a amizade do nosso Senhor Jesus Cristo, né, cara? E a Santa Igreja Católica também. Eu lembro que naquela época eu ainda não era batizado, mas logo me batizei. E era aquela treta do cursinho, né? A gente contra o professor comunista. Não, assim, primeira coisa, né, que eu sempre parti por esse princípio, mais envolvendo o tema. Eu vou estar no lugar, em algum momento eles vão falar mal da Igreja Católica, eu já vou estar pronto aqui, já vou deixar aqui separado no meu texto, é sempre a mesma história. E Aí, se repete, sempre se repete. A né, Inquisição e os Templários. E ainda os Inquisição, nossos. Templar, principalmente Inquisição, matava gato, mulher papa, assim, de tudo. Eu já tinha separado o meu. Já tinha Cara, e separado o meu. a gente que conhece a fé é tão ridículo, né, cara? Esses Umas coisas que, argumentos. assim, que o básico ali já ajudava a pessoa. Até hoje eu passo por isso, cara. Então, tipo. Mas eu comecei a descobrir que é muito também má fé, né, das pessoas. Tem gente que sabe a verdade e Sim. mente. Por quê? Sim. Aí a gente A descobre. ideologia, né, cara? A ideologia. Tu pega aquele texto lá, aquele livro, eu não esqueci o nome dele, acho que é Mídia, né, Mídia Sem Máscara, conta um pouco ali da história da grande mídia, né, sobre as mentiras que criaram, principalmente na época da igreja, depois da Revolução Francesa, do Iluminismo, né? O Iluminismo, ele já veio para lascar tudo, né? Com a ideia ali de criar um espantalho da igreja e bater numa imagem falsa da igreja, essa igreja sanguinária, né? E o pior é colocar hoje a igreja como se fosse uma instituição revolucionária, onde que está aí para abraçar as pessoas, onde está aí para agradar todo mundo, né? E é uma pena que alguns membros da igreja, inclusive membros do clero, do alto clero, né, compactuam dessa ideia e mostram uma igreja para os fiéis que não existe. Uma igreja que, ao invés de pregar o inferno, ao invés de pregar a salvação da humanidade, a redenção dos pecados, né, o perdão dos pecados, prega um catolicismo jujuba. Cara, ainda tem esse problema, né? Porque às vezes tem esse negócio, você vai entrar no lugar, aí se você tiver um aliado católico, ele ainda pode ser um católico que você vai acabar batendo dele junto, tá ligado? Os dois vão ainda se E, brigar, tá ligado? cara, contar uma história aqui antes da gente partir para contar a história da nossa conversão. Né? Uma vez aqui no trabalho, tava na roda dos amigos, né, conversando ali, falando, isso é papo de homem saudável, né, Uhum. normal. Sim.
Tá, beleza. Aí chegou um cara aqui que é um. Ele é um cara que vive uma vida torta, né? Aí ele começou com alguns questionamentos e acabou falando que ele era, além de espírita, ele era católico, né? E aí teve aquele silêncio, né? Pra todo mundo ouvir a minha opinião preconceituosa. Eu falei assim, não, eu acho que o senhor tá com o pé em duas barcas, né? O senhor tá com o pé em duas barcas. O problema é que as duas barcas vão se afastar e você vai cair na profundeza do mar. E vai chegar até o inferno com esse pensamento seu. Porque, na verdade, grande parte dos protestantes, assim como esse pessoal dessa o New Age aí, de modo geral, né? Eles Uhum. querem pregar, eles querem seguir a própria vontade, não a fé. Então eles começam com essa história, eu sou umbanda, eu sou católico. Aqui no Rio Grande do Sul tem muito cara da umbanda que diz católico. Esses caras não têm paciência, porque eles usam de imagem do Nosso Senhor, eles usam de imagem de Nossa Senhora para fazer aquilo da fé deles, quando na verdade não é, não é. Aquele que eles seguem estão lá, são entidades, são demônios, não tem nada a ver com a fé católica. E aí eu falei para ele isso, né? Pá, chocou boa parte do pessoal ali. Mas, mano, é aquilo, né? Você não pode ter moderação na defesa da verdade. Então você vai prestar serviço à mentira, né? É, exatamente. Tipo, cara, eu lembro ainda na época do cursinho, que assim, isso aí pra mim foi a coisa mais engraçada. Eu, já entrando a série, como é que eu conheci o Erenilton, né? Tava lá, aí tinha aquela pessoa com a camisa do Slayer, Roqueirão brabo. cabelão, barbuda, aí ele colocou. Na época você nem tava com óculos, né? Aí eu falei, ok, temos um inimigo aqui. Ele é maior que eu, mas qualquer coisa, mas, né? Um chute assim bem dado, nunca pediu ninguém, já tava Lógico preparado que ali não. pro combate. Aí eu lembro que um professor nosso, professor de física, acho que você lembra dele, Uai, soltou lá uma parada, e aí eu já tava preparando para responder, pensando bem, porque eu já tava ali, falei, putz, mano, agora eu tô no cursinho, não sei. Quem que se levanta? Esse personagem. Eu falei, oxi, o quê? Como assim? Não, isso para mim foi, eu fiquei. Porque eu falei assim, não é possível. Eu devo estar. Eu devo estar no purgatório, alguma coisa deve estar acontecendo. uma Eu não coisa tô muito estranha. sabendo. Pois é. E assim, eu lembro que esqueço, né? Nossa treta no cursinho era sempre em defesa da fé, né, cara? Assim, divulgar valores conservadores, essas coisas assim, eu nem me importava tanto, cara, porque eu acho que isso aí é bobagem. Assim, naquele eu tenho que fazer. Às vezes você não pode dar trela pro cara ficar usando você como um palhaço, entendeu? Ficar com argumento ridículo, com argumento imbecil, usando você como um palhaço. E eu cresci, minha fé cresceu a partir do momento que eu comecei a contestar ela, né? Vou contar um pouco da minha conversão, você emenda na sua já. Uhum. Eu, desde mais novo, eu sempre fui da Congregação Cristã do Brasil, né? CCB, era músico lá, tá? E era um bom crente, né? Mas ali por volta dos 14 anos eu me rebelei, queria deixar minha barba crescer, queria usar brinco, viadagem da porra. A barba não era viadagem, mas o brinco era. Ah, beleza. E aí saí da igreja por motivos assim. Continuei fazendo as coisas erradas, mas indo na igreja. Só que aquilo que me fez tirar da igreja foi o que? Uma ausência de uma teologia, né? A congregação acredita que quando alguém sobe para pregar a palavra no púlpito, né? Que é tipo um altar deles, que é só o altar da palavra, ali aquela pessoa fala a palavra de Deus. É como se ela fosse um portador de Deus, um emissário direto, é como se fosse um profeta dos tempos antigos. Só que eu comecei a notar que aquilo era uma teologia muito fraca. E busquei a teologia verdadeira. Foi aí que conheci essa igreja católica. No meio dos santos, no meio da história da igreja. E ali eu me encantei pela teologia e falei, olha, a teologia é verdadeira da igreja católica, mas a fé não é. Em algum momento ela se perverteu. Eu saí. Não era, mas não tinha mais igreja. Só que ainda assim eu só lia os grandes santos. Eu só gostava de escutar músicas que eram católicas. Então eu falei, poxa, calma aí, eu sou um católico, só não vou na igreja. Será que eu sou um católico não praticante? Vou começar a ir nas missas, né? Peguei e fui na missa na minha cidade. A primeira missa que eu fui tocou Legião Urbana. Eu falei, não, essa não é a fé que eu escutei falar. Eu vou procurar em Hum. outro lugar, porque é impossível. Tá? Fui lá no Mosteiro São Bento, escutei o Categoriano dos Monges, muito bom. Depois fiquei para outra missa, para a missa das 6. Lá eu conheci quem você conhece muito bem, o Floss Carmen, com o canto gregoriano, com a missa no extraordinário. Aí eu percebi, pô, estou em casa. Voltei para casa onde eu nunca devia sair. Nunca esqueça, eu entrei naquela igreja, tinha bastante incenso, né? E aquele crucifixo de Cristo bem, bem marcante, né? E do lado ali, do seu lado direito de quem entra, aquele crucifixo de Cristo chagado, né?
E ali eu parei, vi que ali quando eu comecei a ver o rito junto com o canto, né, o canto sacro, o canto gregoriano, eu notei, existe algo de sagrado aqui, né? E depois eu percebi que eu fiz como um bom brasileiro, né? Quando os Ah, jesuítas chegaram no Brasil, para ter noção, eles celebraram uma missa. E ali os índios pararam, né? E veio um índio falando alto, e um índio chegou para ele e fez um sinal muito interessante, né? Ele apontou para o altar e depois apontou para cima, dizendo assim, ó, cala a boca, que aqui existe algo que está ligado a Deus, né? Então, eu mesmo sem saber nada sobre o rito, eu conseguia ter contato muito mais com o sagrado, muito melhor com o sagrado, do que na missa do rito normal, né? Que não é ruim, não é errada, mas infelizmente é mal celebrada, né? Por que é mal celebrada? Aí tem as questões aí do Concílio Vaticano II que eu não tenho conhecimento para entrar e explicar. No entanto, e também nem sei como que funciona muito bem. Nunca li o Concílio Vaticano II, por isso que eu procuro não opinar. Mas eu posso dizer que por experiência, né, por, por conhecimento prático, a missa no extraordinário foi a grande responsável pela minha conversão litúrgica. A minha conversão teológica, filosófica, teve alguns nomes aí, né? Padre Paulo Ricardo, o Orlando, né? A Orlando Fideli, né? O também Padre Rodrigo Maria, que hoje não é mais, não exerce mais a função de sacerdote, mas ainda continua sendo padre, uma vez padre, sempre padre. A Dom Henrique Soares, Dom Henrique, não sei se é Soares, não acho que é Soares, um acho que é. nordestino bruto, e o Boteiro São Bento, né? E aí, assim, ali foi minha fase inicial da conversão, o Helder conheceu aquele minuto inicial, né? A versão básica, né? Aí depois veio a versão Plus, né? Tô tentando alcançar a Premium, mas a Premium é difícil. A versão Plus foi quando eu entrei na vida de oração de verdade. Foi o momento onde eu conheci o movimento de transfiguração, onde eu sou consagrado hoje, né? E ali foi quando eu aprendi a rezar, porque eu antes era aquele católico do terço só, né? Terço Santa Missa, que já é suficiente. No entanto, eu queria aprender a rezar, e eu vi lá que no mosteiro tinha uma escola de oração. Ali foi um momento muito importante, onde eu me abri, porque até então eu achava que eu podia viver a fé apenas buscando conhecimento. Aí eu percebi que tinha um modo que era muito bom, que era a comunidade, né? Conhecer pessoas. Acho que com o Floss Carmen foi a mesma coisa com você, né? Cara, E aí, beleza, aí eu conheci o que era a vida de oração, me consagrei, foi lá onde encontrei minha esposa, né? Uma mulher que tive um processo de conquista longo, né? Porque ela era uma mulher difícil, e essas mulheres que valem a pena. Tá? E aí foi ali onde que eu me acertei de verdade, né? Lógico, a parte teológica, o movimento ele tem uma teologia ali baseada em São João da Cruz e Santa Teresa, mas ele não é algo fechado, né? O foco é a espiritualidade. Então hoje eu tenho hoje eu tenho teologicamente falando, espiritualmente falando, né, da espiritualidade, eu sou muito mais ignaciano, tomista e agostiniano do que carmelita, né? Isso não é problema, não é problema. Porque o foco ali é a Lexio Divina, é a vivência dos sacramentos, é o trato de amizade e também é a liturgia diária, né? A liturgia das horas, quer dizer. Enfim, você pode falar um pouco mais como foi a tua conversão aí? cara, eu gostei muito aí de ouvir. Eu acho que pô, é até engraçado você falar isso, porque eu achei que você já estava muito mais elevado do que você falou. Não, Eu não lembro de tu ter não. falado. Apesar que eu lembro vagamente de ter falado alguma conversa que a gente estava indo pro metrô que você ainda ia se batizar. Eu acho que sim, mas pode ser uma memória falsa. Mas... Das horas, você é muito católico. Ainda não tinha o sacramento, mas eu já tinha sabe aquela vontade de jovem de mudar a si mesmo, né? De Uhum. querer algo nobre. Uma coisa que me prendia ainda, né? O anel do poder, era o metal, né, cara, na minha vida, porque assim, até hoje eu gosto muito de rock, escuto rock, mas já não mais como aquela época onde eu escutava sem pudor, né? Eu ia pra show, me espancava, voltava pra casa machucado, arrumava briga com skinhead, com punk, gostava muito disso, né? Mas aquilo era uma válvula de escape, vivia no mundo só tinha viado, pô. Então eu me sentia homem ali, então aquilo era uma válvula de escape, né? E aí depois teve todo um processo de discernimento vocacional meu que foi importante também, que fez eu amadurecer mais, né? E é interessante sobre a vida de fé, né? Só para me terminar aqui, senão eu falo Manda muito, bala, cara. manda E bala. aí, a vida de oração, ela é como uma pessoa que tá no quarto escuro, né? Ela não, ela tá no quarto escuro, ela tá mal vestida, ela tá cagada, tá vomitada. Só que ela, como tá ali muito tempo, ela se acostumou com o cheiro e não se vê. A partir do momento que ela vai rezando, que ela vai tendo contato com o Espírito Santo, com as verdades de fé, né? Ela vai abrindo a janela desse quarto, e ela vai começando a se ver. E ela vai vendo que ela tá mal vestida, que ela tá suja, ela tá cagada. Então a vida de oração,
ela é purgativa por si só, ela é um processo doloroso, ela faz com que você se enxergue uma pessoa diferente, né? Então eu creio que naquela época eu ainda me achava muito bom, mas a partir do momento que eu tive um contato maior, né, com Deus, isso aí é uma crítica que eu faço aqui ao pessoal tradicional. Às vezes se fala tanto da fé, mas se esquece de propagar a espiritualidade, que ela é importante para a nossa mudança interior, né? E aí fica aquele negócio meio da Monfort, né? Ah, nós somos fodas e vocês são os bosta, vocês estão no meio da gnose, né? Uma coisa, infelizmente, que tem no nosso meio, essas divisões escrotas, né? A Monfort com o Fausto Carlos, com a TFP, com os Arautos, com São Pio X, com a, sei lá, cara, tem tanta coisa hoje, com o Instituto Plínio. E aí essas tretas aí, elas, graças a Deus, eu consegui fugir dela porque eu tava com a janela um pouco aberta, né? E até hoje tô abrindo a janela e quanto mais eu abro ela, mais eu percebo que, porra, tenho muito a percorrer ainda. Sou um mero jovenzinho. Cara, foi muito bom você ter comentado sobre isso, porque se eu te falar que antes de eu falar com você, eu tava aqui debatendo, entre aspas, explicando para um amigo aqui que, assim, essa questão da São Pio X e tudo mais, não é para ver agora. Isso é um negócio muito complexo. Sim, Não entra sim. nesse debate, você só vai perder tempo no momento você não tá apto para entrar nesse debate. Então nem comece É ele, deu? muito complexo, cara, porque até hoje eu não entendi, né, qual que é o estado da São Pio X, né? Eu Eu não até tô conversando com a minha, posição. Eu eu, não eu, tô eu tava posição. conversando com a minha esposa, porque assim, logicamente falando, muita coisa que eles falam, eu concordo. Mas o problema é que dizem que o sacramento não é válido. Só que eles aprovam, no ano da misericórdia, a confissão. Ora, como é que você aprova um sacramento só? Exceto o batismo, que pode ser feito por qualquer pessoa. Para mim não faz sentido. Como assim a confissão é válida e a comunhão não é? Para mim isso foi muito, muito engraçado. Esposa, porque assim, Então, tipo, eu sempre estive em berço católico. Minha família é nordestina, né? Então, tipo, bem católica, mas, tipo, a região deles tem uma missa que é bem do interior do Nordeste, né? Lá no interior da Paraíba. Então, tipo, tem uma missa a cada mês. Então, você pode é uma ver que é um triste realidade. terreno. É uma triste realidade. Tipo. Hum, então, tipo. É complicado as minhas fases iniciais, porque esse papo da gnose para mim faz muito sentido, porque algumas igrejas que eu visitei, elas meio que diziam sobre isso, a questão de deuses, de veja bem, Deus existe aqui, mas também existe ali. Então, Sim, sim. A eu sempre. gnose existe, ela é real, ela é real. Sim, ela é real, é real. Ela é real, ela é real. Então, tipo, a minha infância foi muito nesse meio. Também, naquela época, a gente não ia tanto à missa, ia mais do que a maioria da minha família, mas a gente não ia tanto. Também eram comunidades mais ligadas à teologia da libertação, um pouco carismáticas, mas, né, aquele meio termo entre teologia da libertação e carismática. Então, tipo, eu sempre acreditei em Deus. Só que, lá pelos meus 12 anos, bem cedo, começou a acontecer uma série de eventos que começou a mudar a minha vida. Uma série de pessoas da minha família começaram ou a se converter ao protestantismo evangélico, e começaram a atacar a igreja católica ferozmente. Que tristeza, né? Mano, feroz, tipo, coisa de mandarem minha mãe jogar Nossa Senhora fora, tá ligado? Padrão, né, cara? Infelizmente. Tipo, e além disso, na minha escola, que também estava acontecendo esse processo, né, já nos finalzinhos da expansão dos evangélicos, quem era católico estava virando evangélico, quem não era evangélico estava virando ateu. E os dois batiam na igreja católica, junto com o professor. E eu me vendo naquele meio, cara, chegou num ponto até que eu tinha um amigo judeu de infância, né? É interessante, cara. Eu tive um amigo de judeu de infância e assim, o meu melhor amigo naquela época, de certa forma, eu não sei dizer exatamente o que, mas parece que ele foi induzido ao ateísmo por conta de algumas influências lá que tinha, né? Mas esse meu amigo judeu,
ele era bem respeitoso, mas era dúbio algumas coisas assim do que ele acreditava. Ele não era um judeu muito ortodoxo, no caso? Cara, a família dele era, mas ao mesmo tempo não era, é meio complicado. Eu só não falo exatamente o nome porque eles são. A irmã dele é famosa, mais ou menos, né? Então pode dar Vai alguns evitar pedir. problemas. Eu vi uns haters aí, judeus aí. Eu falo depois ali no, no privado, se quiser. Como é o nome da inteligência? O Mossad vai vir atrás da gente. Pode ser. Mas assim, eu vi todos os meus amigos, todas as pessoas próximas a mim, menos meus pais, mais ou menos, porque meus pais tinham, né, aquela ideia de teologia da libertação. Então, mano, eu me via num beco sem saída. Então, tipo, pô, e aí, o que eu vou fazer? Foi a minha primeira e única vez que eu tive o questionamento se Deus existia. Normal, né, cara? Você tá tendo convívio com as pessoas da sua família que vivem diferente. Você é jovem, né? É natural, né? Sim. Exatamente, tipo, pô, pessoas da minha família vivem diferente, aí você tem, tipo, a igreja católica não tinha uma teologia boa, é que só aquele negócio de blá 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 blá, blá e pular, cantar, fazer campanha ali dos Fraternidade. animaizinhos, das coisas, as plantas, e sem teologia, cara. Eu me via naquela situação, uma situação angustiante, cara. Cara, pra você ter uma noção, chegou no momento que no enterro do pai desse meu melhor amigo, ele fez piada com Jesus Cristo, cara. E eu falando Ridículo, pra ele, cara. mano, que pra mim, tipo, eu com 12 anos, pra mim isso foram experiências bem traumáticas, bem fortes, somando com a escola, somando com aqueles professores comunistas, aqueles professores cara, eu naquela situação me vi perdido. E foi aí que a internet me ajudou. Eu conheci nessa época o professor Orlando Fedeli, naquele saudoso vídeo Sim. do Provas da Existência de Deus. Excelente. Eu Cara, conheci ele por causa do churrasco, mano. é Um muito vídeo dele bom. fazendo churrasco. Cara, que coisa incrível. Cara, e caiu como uma luva, mano. Porque não que eu precisasse das provas da existência de Deus. Eu já tinha decidido, pra mim mesmo, que Deus existia. Eu só não sabia como provar. Eu só não sabia o que era o certo. Uhum. Mas eu sabia que Deus existia. Sempre tive, quer dizer, menos nesse momento, que foi um momento muito curto, que eu perguntei, Deus existe? Logo em seguida eu respondi que sim, Deus existe. Mas como que eu provo ele? E, mano, nessa coisa, eu já tava, pô, cansado, tá ligado? Porque eu não sabia debater, vendo os caras zombarem do que era minha religião, sem eu saber o que fazer, perdendo amigo. E aí eu conheci o professor Rondo Fedeli naquele vídeo. E, cara, eu assisti aquele vídeo naquela época, eu acho que pelo menos mais 7 vezes. Isso aí o 7 é o número da plenitude. Não, mano, foi por aí, cara. E aí eu. Assisti 70 vezes 7. Mano, não, até hoje eu assisto, cara, porque eu sempre preciso, né? A gente esquece. Sim, sim. E aí, cara, eu lembro que foi a primeira vez, com 12 anos, eu tremendo, ali, com medo de falar alguma coisa. Um amigo meu ali, que era bem mais próximo na época, mas começou a piorar. Eu lembro que ele era católico, virou evangélico, depois virou um ateu militante chato pra caramba. Aquele chatão. Chato que ainda ia pro combate, ia pra porrada mesmo, tá ligado? Era um cara chato mesmo. E aí ele todo pá, debatendo, e aí eu comecei a falar o vídeo do professor Orlando Fedeli, né? Transcrevendo por mim, falando para ele exatamente as provas, e aí ele ficou quieto. Ele não se converteu, acho que até hoje ele é ateu, mas ele ficou. Foi a primeira vez que eu vi ele quieto, Tem tá que falar ligado? cala a boca, né? Tipo, o cara, ele ficou quieto mesmo. E aí ele todo pá, debatendo, e aí eu comecei a falar o vídeo do professor Orlando Fedeli, né? Transcrevendo por mim, falando para ele exatamente as provas. Na Sim. escola era batendo em protestante, porque assim, uma coisa que não sai da minha cabeça é que protestante e ateu se juntava para bater na igreja católica. É um inimigo comum, né, cara? Tipo, eu achava isso muito engraçado, porque com Cara, todo respeito aí eu aos não me protestantes. iria com um ateu pra nada. Não, cara, Nem que não fosse pra bater numa igreja evangélica. exatamente, tipo, mas não querendo falar com que todo protestante é assim, obviamente, mas assim, o que eu quero entrar é, eu não lembro deles brigarem entre si, eu lembro deles debaterem comigo.
eu lembro que que os caras debatiam, que enquanto o professor de história estava lá falando que a Igreja Católica fez isso, e eu começava a provar para ele, obrigado, professor Orlando Fedeli, eu tenho uma consideração enorme pelo professor Orlando, e, mano, eu tacando provas vivas, artigos acadêmicos, e não deixando, assim, às vezes o professor falar, assim, mas os professores gostavam de mim porque eu tinha certo respeito. Sim, você É, entendia a sua posição de aluno, né? então eles O nunca aluno me ele tem que forçaram. o Não, aluno ele tem que respeitar o professor, independente se ele seja um comunistinha de bosta, maconheiro, formado na USP. exatamente. E formado na PUC, hein? A maioria deles. Pá, nem me É, fala da PUC. se É uma bobear. tristeza. Cara, e essa experiência, de certa forma, foi a minha experiência de que eu comecei a melhorar na minha conversão, mas como eu sempre estive nesse meio, graças a Deus a teologia da libertação foi acabando, então eu vi na minha própria região ela acabar. Porque conforme os padres foram ficando velhos, se afastando, falecendo, que Deus os tem, obviamente, mas tipo, isso foi se esvaindo. E eu comecei a ver o ressurgimento na minha família do catolicismo, mais ligado para esse lado carismático. E, cara, desde então, eu posso dizer que Deus vem realizando, assim, muitos milagres na minha vida, sem parecer coisas do show da fé, tá ligado? Mas sempre que eu preciso, sempre que, assim, eu preciso defender a minha fé por algum... O próprio Edenilton, mano, eu digo que foi um milagre, tá ligado? Porque eu já tava cansado, Aquela, cara. Eu já tava aquela figura bizarra. aquela figura bizarra, aquela figura é de onde você mesmo espera que vai vir a ajuda, tá ligado? Sim, sim. E eu já tava. Deus escreve certo por linhas tortas, né, cara? Mano, eu nunca vou esquecer porque, tipo, foi a partir daí que eu falei, mano, a minha vida tá melhorando a cada dia, tá ligado? Eu não posso negar. Sim. Porque eu saí, tipo, de um estado de confronto eterno, que cara, que às vezes uma criança, tipo, de 12 anos, de 15 anos, ficar lendo sobre história da igreja sem parar, sem parar, sem parar, pra debater com um professor de 30 anos. É Tipo, complicado. eu com 15, 13, com 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não que eu fosse bom, viu, pra vocês. Eu tentava fazer o meu melhor. Eu até hoje Fazia me o possível. martirizo. Eu falo, putz, mano, eu deveria ter falado. Até hoje eu tô assim, caraca, se eu tivesse falado aquilo em 2000, 2015, tá ligado? Mas isso fortaleceu muito a minha fé. E desde então eu venho tentar melhorar a cada momento, a cada dia, tá ligado? Eu eu acredito que essa luta constante pela fé veio desse meu momento de atrito muito forte. Eu não consigo me imaginar fora da Igreja Católica, porque a Igreja Hoje pra Católica, você é impossível. cara, para mim é impossível e assim, para mim é impossível de certa forma que alguém não seja católico. Eu só não sei como convencer a pessoa ainda. Sim, é Eu acho isso muito normal. engraçado. Cara, mas sabe o que acontece? Pra ser Hum, bem sincero com você, eu acho que palavras, dependendo do nível de protestantismo que a pessoa tem, se é um protestantismo mais experimental, né, do lado do sentimento ali, palavras não convencem, o que convence é o exemplo mesmo. É a cara, pessoa ver tua vida, cara. É ver o evangelho da tua vida, né? É ver que você é uma pessoa centrada, ver que você é uma pessoa que não traz sua namorada, né? É uma pessoa que tá bem financeiramente, não de ser rico, mas de ter uma vida ordenada, né? É ver que você é sal da terra, luz do mundo, né, cara? cara, isso é muito real, mano. E assim, uma coisa que também é muito real nesse seu processo de conversão, que eu acho que acontece a todo momento, você fica melhor, né? Deus vai te colocar provas cada vez maiores e ele vai continuar te fazendo isso, tipo, provas que você às vezes vai acreditar que você não vai conseguir passar, mas, cara, se você confiar nele, se você. O Erenilton falou aí sobre oração, né? Sobre você não só trabalhar essa questão da lógica. Cara, é muito importante você orar, cara. Assim, debater é bom, mas às vezes não. Eu vou ser bem mais honesto, rezar Rezar talvez já é tenha extremamente. convertido mais pessoas do que o meu debate, né? Eu tenho certeza, Sim, tá ligado? sem É, sombra de dúvidas, cara. cara, oração é muito importante, assim, o Wellington falou aí do movimento, inclusive eu tô devendo a ele, desde aquela época aí, no movimento do Mosteiro de São Bento, E isso, é, e fazer a trilha também. eu tenho que fazer a trilha.
Isso daí eu tenho muita vontade de fazer, cara, já tem um bom tempo. E cara, inclusive aqui na minha igreja agora tá tendo uma oficina de oração. Que beleza. É muito legal, cara. Eu lembrei, pô, na hora que eles começaram a falar, putz, será que é do Mosteiro de São Bento? Mas eu não tive tempo de perguntar. Eu sou da parte do texto dos homens e da catequese. Uhum. E eu ainda não tive tempo ali de perguntar para eles. Mas eu acho que foi isso, meu processo de conversão, cara. Foi realmente no fogo, no fogo e no aço. Eu acho que de certa forma foi por isso que eu tive vontade de fazer umas coisas que depois eu vi que eu não tinha capacidade de continuar, mas assim, eu acho que Deus fez o caminho certo, porque hoje em dia, para eu defender a minha fé, eu tenho que esforçar menos do que às vezes, tipo, eu não tenho um esforço mental tão grande, eu não tenho um pânico tão grande. Até na faculdade, nossa, cara. Foi muito bom na faculdade o professor tomando um susto com algumas bibliografias que eu indiquei pro pessoal. E o melhor de. Né, depois eu conto isso daí. Mas foi isso. Uma coisa que você falou que eu achei interessantíssima, né? E aí, as redes sociais, né? Elas estão aí para atrapalhar a nossa fé mais do que ajudar. Tendo em vista aí o Instagram, com aquele bando de gostosa. A gente é homem, né, cara? A gente tem atração sexual. Aí vê uma raba balançando lá, vai querer ir atrás. Quando vai ver, o cara tá imerso em pornografia, em prostituição e tudo mais. Mas uma coisa interessante é que como o YouTube, ele vem sendo uma plataforma onde pessoas querem buscar o conhecimento. Tanto conhecimento bom como conhecimento ruim. Mas gerou conversão em muita gente, né? O professor Fidelio, o professor Nogueira, Olavo, o assim, Olavo de Carvalho, que hoje é o maior. mesmo que eu tenha minhas divergências com o Olavo de Carvalho, eu não posso negar que muita gente se converteu graças a ele. Sim, eu sou um desses. Uhum, Lógico, não foi só o professor Olavo. uhum. Eu conheci primeiro o padre Paulo Ricardo, depois o professor Olavo. Mas o professor Olavo foi aquele cara que deu aquele impulso, pô, vira homem, cara, vai lá, entendeu? Não seja um moleque, Inclusive, né? perdão aí pro pessoal aí que for olavista, mas assim, eu já tenho aqui o livro do professor Orlando Fedeli e do Olavo de Carvalho e, assim, Então é são obras divertido. excelentes, cara. Não, eu acho assim que no quesito fé, o professor Olavo ele nunca foi muito direto, ele nunca disse algo muito sobre, a não ser uma aula ou outra do COF ali, né? Uhum. E os trechos do Truth Speak, mas no quesito vida como homem, moral, financeira, cultural, o professor Olavo é um grande agregador. Principalmente na parte política, né? O boom conservador que a gente teve aí, ainda que infelizmente fraco, né? Ainda que Cara, sem forma, foi graças a ele. Ele deu exatamente. uma base cultural para muitas pessoas. Eu acredito, além disso, cara, que, assim, o que aconteceu no Brasil foi algo mesmo que aconteceu que, assim, foi um boom fraco, eu acho que foi bom para ele se reestruturar melhor, tá ligado? Sim, A gente vai passar por um momento bem conturbado, mas que vai trazer melhores frutos, porque a cada dia as redes sociais eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que defendem que a internet não é tão mal assim quanto parece. Mesmo entre o Flores Carmelli. Mesmo entre o Flores Carmelli. Porque justamente, se não fosse a internet, eu acho que eu não sei onde eu estaria, tá ligado? Não sei se eu seria da teologia da libertação, não a sei. internet, eu uso sempre o princípio do Step Nastra, né? É bom tanto quanto, né? É bom tanto quanto se aproxima de Deus. Obviamente, a pornografia, as ideologias, elas estão muito presentes na internet, né? E, por exemplo, tu pega o Instagram, que é uma plataforma que eu uso, ainda que eu prefira muito mais o YouTube, né? Afinal de contas, um vídeo desse que a gente tá fazendo aqui no Instagram já poderia tomar um ban já, né? Isso aí não é uma coisa legal, né? Até página devocional dos papas tomar ban, imagine um conteúdo desse que a gente tá conversando aqui hoje, falando, né? Então, Uhum. assim, a internet, ela ajudou muita gente. O Instagram, ele também é uma plataforma que muitas pessoas compartilham coisas legais, só que ele é muito raso, né?
Pega, por exemplo, hoje esses jovens com depressão. Né? Ele tá aí no Instagram, ele vê o Neymar, ele vê o cara foda, vê aquele ridículo do Pablo Marçal com aquelas ideias fora da casinha, né, cara? Parece um louco de um bar contando vantagens sobre si. Né? O cara tem mais de 1.000 carros, né? Que ele falou uma vez lá. Né? Até o Mike Baguncinha, pra mim, é mais importante, né? É um cara que é engraçado, né? Dá pra ver que ele tá mentindo. Ele não acredita no que ele fala, já o Pablo Marçal acredita. Então, assim, tem esse mar de coisas inúteis. Só que no meio desse mar, se você garimpar, você vai encontrar conteúdo muito bom, cara. Eu acho que um cara que sabe usar isso, até o TikTok usa, sabe usar muito bem, é o Padre Paulo Ricardo, né, cara? Pega o Cara, com design, certeza. o modo como ele faz o site, é surreal. A comunicação do Padre Paulo Ricardo é incrível. E, cara, isso que você falou da questão do jovem, isso é muito real, porque, assim, o problema do algoritmo é que ele vai te fechar em si mesmo, hoje em dia. Sim. Antigamente na internet, mesmo que isso seja meio que um papo de velho, mas nem tanto, antigamente na internet você furava a bolha toda hora. Toda hora você caía no lugar que você menos esperava. E hoje em dia, o algoritmo ele cria a sua própria bolha, ele vai te moldar em si mesmo, ele não vai deixar você sair em si mesmo. O que não é culpa da máquina, é culpa, né, para manter a sua atenção, propriamente. Para manter a sua atenção, ele não vai tentar inovar com você. Sim. Mas assim, cara, que nem no meu Instagram, graças a Deus, não, não aparece nada que não seja católico, por exemplo, hoje em dia. No passado até aparecia algumas coisas ou outras que eu não queria, mas hoje em dia, tipo, só aparece coisa católica, o que às vezes me incomoda um pouco, porque para eu saber fora da bolha, né, fica mais É, difícil. Para eu saber o que é, eu tenho que debater com o inimigo. tu acaba se isolando, né? Sim. Naquela ilha ali. Mas eu acho que o mais importante é você saber usar com moderação. Você precisa sair da internet às vezes, porque às vezes não. Na verdade, você precisa passar pouco tempo na internet, Sim. porque senão você vai se fechar em si mesmo. E como você mesmo falou, por exemplo, uma pessoa que tem a depressão, se ela se fechar no próprio mundo de depressão dela, vai acontecer o pior. E ela não vai conseguir ter a luz, né? Exato. Ela vai viver na. E uma coisa que eu acho que assim, é fundamental, né? Eu tenho uma filha, né? E ela, por um motivo meu ali, num período que eu passei numa instituição federal, eu tive que ficar 2 anos fora de casa, né? Pra estudar e poder estudar. E assim, né, o que eu tava falando é o seguinte, né? Voltando aqui, tive que atender a ligação. Pai de família tem que trabalhar, não tem o que fazer. Sim. Tá. Hoje ali você tem acesso à informação. A minha filha, ela hoje tem 10 anos, né? E ali ela tem que ficar na casa da avó junto com a mãe dela durante um tempo, nesse período aí que eu não podia morar ali com a minha esposa e com ela, né? Tá, nesse período, a minha esposa trabalhava bastante, ficava fora, e aí ela acabou usando muito o celular, a avó dava, né? Então minha filha, ela perdeu a capacidade de deslumbrar. Tá, levava ela a um lugar, ela já tinha visto no Instagram algo diferente. Ela sempre queria bem de consumo, queria bem de consumo. Beleza. Casei com a minha esposa, mudamos de cidade, vamos para uma cidade interior, uma cultura totalmente diferente. Ela ficou mais em casa. E aí a gente fez o seguinte, a gente tirou o celular dela. Tá? Tirou, sofreu ali no começo, perneou, normal, como criança, né? Mas, com o tempo, ela passou a se dedicar às coisas muito mais importantes. Começou a gostar de outras crianças, de brincar com crianças. Começou a se interessar pela escola, pelos livros, pelo estudo. E passou a se empolgar com coisas simples da vida, né? Ah, vamos dar uma volta aqui, tomar um sorvete na rua. Ah, vamos na piscina. Essas coisas simples que a gente que é adulto, que já vivenciou tudo isso, mas tem muito a vivenciar ainda, acaba perdendo, né? Essa capacidade de ficar empolgado com as coisas, porque na internet tudo é muito fácil, muito rápido. Então, a criança que ela cresce nesse meio, ela desenvolve ali o pensamento dela, ela tem aquela educação de imaginário, achando que a vida é o Instagram, a vida é o Reels, onde você tem que ver coisas incríveis a todo momento e nada se repete. E aí, quando ela tem contato com a realidade, ela se deprime, porque na internet ela é um grande tirano, ela manda no que ela quer ver, ela pesquisa tudo nas redes sociais, no Google, né? E aí, quando ela tem o contato com a realidade, ela vê que ela não é ninguém, que ela é um ser dependente dos pais que não tem dinheiro para nada. E aí vem um momento da frustração. Então, as crianças que brincam, as crianças que leem, as crianças que vão à Santa Missa. Hoje minha filha ama a Santa Missa, ela gosta de ir para a missa, ela acorda ansiosa no domingo para ir para a missa, ela reza o Santo Terço para a gente todos os dias, à noite.
ela se deslumbra, ela é muito mais uma criança, muito mais criança mesmo, mais feliz, mais empolgada, né? E eu sempre fui molecão, eu sempre me empolguei com tudo, mas porque eu sempre tive essa aversão à rede social de ver o modo como meus amigos enxergavam o mundo, né? Aquele modo meio ridículo, né? Aquela coisa, que chatice, é chato, que dor, que sofrimento, meu Deus, né? Então, eu acho que esse para mim hoje, sem sombra de dúvidas, é o maior mal da internet. É fazer com que a pessoa tenha aquela explosão de estímulo, né? No qual não condiz com a realidade. Isso desemboca em muitas coisas. Para o menino, né? Para a menina também, só que é mais difícil. Para o menino, mais cedo, a pornografia, onde o cara fica vendo ali mulheres ali incríveis, cujo na vida normal dele não vai ter, e aí desenvolve ali uma atração sexual ali bizarra por conta da pornografia, passa a ter relação sexual quando amadurece um pouco mais, só que nunca vai ser saciado, porque na internet é um parque de diversão, né? Onde você tem ali a pornografia a todo momento, onde você tem vários tipos de mulher, várias coisas diferentes, bizarras às vezes, né? E aí o cara se deprime, óbvio. A internet é um mundo lindo, mas ela é irreal. Cara, isso que você falou, e assim, meu grande sonho é trabalhar com conteúdo para crianças, no sentido assim, criar jogos, sejam eles virtuais, e sejam eles também jogos de tabuleiro, jogos de mesa. Porque eu concordo plenamente com você, cara. O RPG, cara, o RPG é surreal. Cara, nem só RPG. Mano, Hum. nós tem que pegar pra jogar algum jogo online aí, cara. Aqueles jogos que são mais criativos, sabe? Sei lá. Tu é Cara, mais nerd que eu, tu conhece. relaxa, que eu acredito assim que principalmente foi muito bom o que você falou de Santo Inácio de Loyola, né? Inclusive eu mandei para um amigo meu, ele gostou bastante As do lives no Insta, tu disse? da sua live. Ele só falou para cortar o começo porque ele começou a achar estranho porque eu mandei sem contexto. Sim. Mas assim, eu acredito que você está completamente certo, porque assim o imaginário da criança é uma coisa extremamente importante para o que ela vai ser no futuro. Muitas das nossas experiências na nossa fase de criança vão moldar fortemente o que nós vamos ser ou como vamos agir, como a gente vai viver. E essa questão de vislumbrar, cara, às vezes ela vai ver no Instagram um lugar extremamente bonito e ela vai perder aquele senso da beleza, às vezes, do parque perto da casa dela. Sim. Ela vai Coisa perder simples, né? aquela beleza no simples. Sabe, aquela beleza de, por exemplo, você vê aquilo, seu quarto arrumado, você fala, caraca, Sim. tá legal. Tipo, você adorar o simples, que é algo que as crianças têm, e a gente, como adulto, que já viveu bastante, a gente perde isso. Cara, eu nunca vou me esquecer uma parte aqui, só te cortando rapidinho, Manda bala. da minha infância. Meu pai, ele sempre me ensinou a fazer as coisas por si só, né? Com a mão ali, né? E uma vez eu vi um ferro, né? E eu falei, nossa, pai, esse ferro parece o arco do Legolas, né? Aí ele falou assim, mas pode ser, é só você fazer. Mas eu não sei fazer. Não, te ensino. E aí eu e ele trabalhando naquele arco, pintando, fazendo ali o arame para dar certo, né? Trançando o arame, depois fazendo a flecha, depois colocando uma linha na flecha para não ficar perdendo ela toda hora. Aquilo ali, cara, quando eu terminei, que eu botei ele no meu. Eu não tinha quarto, dividi o quarto com a minha irmã, a gente morava numa casa de 2 cômodos, né? Em Carapicuíba, na selva de pedra de São Paulo. E ali, quando eu fiz aquele arco, que foi a primeira vez que eu acertei a árvore, que ficou, que eu tive que descer pular o muro para tirar a flecha. Ali eu olhei e falei assim: caramba, olha só que coisa incrível, né? E sabe, isso aí já é fugindo um pouco do assunto, mas não tão. O Deus deu um dom ao ser humano, porque Deus é de uma misericórdia incrível, né? O homem queria ser como Deus. Então, o que Deus faz? Olha, quer, quer ser como mim, como eu, no caso, eu vou dar um dom para você que é incrível, que é o dom de criar coisas, né? Então, você, a partir de hoje, vai poder criar, você vai poder ter. Hoje eu olho para minha esposa e vejo o Olavo José mexendo na barriga dela, eu olho, caramba, quem fez isso aí, quem deu a graça foi Deus, mas ele deu o dom para mim de fazer um filho da minha esposa. Ele tá mexendo, ele tá vivo, eu tô vendo ele aqui, ainda que não nasceu, eu posso sentir ele, né? E a mulher tem isso muito mais em si, porque ela tá na barriga dela, né? Então, quando eu comecei a admirar aquilo ali, depois, quando eu amadurecendo, eu percebi, pô, como é incrível você fazer algo, né?
ou você conviver com seu pai, conviver com a sua mãe, se deslumbrar com algo já feito, observar a criação e poder estar dentro dela, né, estar presente nela, né, e ir numa praia, ir num rio, ir numa pracinha, jogar bola com meu pai, era uma diversão, arrumar uma bicicleta. Então aquilo ali me deslumbrou e eu acho que talvez foi isso que fez com que, quando teve o boom das redes sociais, eu nunca me prendi tanto àquilo. Eu sabia que não era real. Real mesmo é você consertar um carro, né, trocar um motor de partida, que é uma coisa simples, mas é muito bacana. É Passar 2 horas você consertando alguma coisa é uma é muito experiência, bom, quando cara. você termina, é muito boa, né, mano? É muito boa. Hoje, quando eu conserto minha casa, quando eu troco uma torneira, quando eu faço uma ligação elétrica, quando eu conserto um ar, quando eu conserto o computador, cara, eu olho para aquilo e falo assim, caramba, olha que dom que Deus deu para mim, né? Eu tenho o dom de consertar algo errado, né? E posso fazer isso com a minha vida também. Posso consertar meus defeitos. Cara, perfeito. Tipo, eu acho que tem a ver, não é fugir do assunto, porque hã, é muito sobre isso que você falou, né. A questão da sua conversão, às vezes você dá ao seu filho essa experiência, retomar ela, você propõe uma conversão mais simples do que é, por exemplo, que a gente passou. Eu acredito que, como eu já ter vindo de berço católico, e isso tá, querendo ou não, a teologia da libertação não ter conseguido destruir totalmente, então essas pequenas, sabe, dar ao seu filho essa experiência, retomar ela, você propõe uma conversão mais simples do que é, por exemplo, fé. Essa questão de, por exemplo, que a gente pode entrar da Santa Missa em si, de todo o rito da Santa Missa, de todo o sacrifício. Então, é importante, onde eu quero chegar, é importante que a criança ela tenha essa experiência com o real para ela entender para ela ter o imaginário bem formado. Como Santa Teresa d'Ávila diz, a imaginação é a louca da casa. Sim. E a gente tem que saber como controlar ela ao nosso favor. Por exemplo, uma pessoa que é muito imaginativa, ela pode acabar vendo, por exemplo, a pessoa no Instagram e vendo, sei lá, o Cristiano Ronaldo. Aí, se o cara não for o Cristiano Ronaldo, ele vai se matar. Isso acontece, querendo ou não. E acontece, às vezes, sem a gente notar. Ou ela vai ter uma imaginação totalmente voltada a desenho mesmo, entrando na minha área, que vai querer só jogar, só viver naquele mundo, escapar da realidade. O que é errado. Então, para o seu processo de conversão, é necessário que você saiba separar essas coisas, de preferência desde cedo, para que você, mesmo que você caia, eu acho que isso é um ponto muito importante do catolicismo, mesmo que aconteça, Deus me livre de você cair, você conseguir voltar de melhor. Você ter mais formas de você voltar, devido a essa compreensão que você tem. E é por isso que, por exemplo, eu quero trabalhar tanto com jogos analógicos quanto com jogos digitais, porque jogos analógicos, eles trazem a família um Então, pouco para perto. explica aí a diferença aí, porque eu não manjo. Jogo analógico é jogo de tabuleiro. Pode ser Certo. jogo de tabuleiro, pode ser um basquete, pode ser Carta? carta, pode ser tudo. Eu falei o jogo de tabuleiro porque é algo que eu, por exemplo, quero fazer, mas qualquer coisa que você possa fazer com seu filho. Qualquer coisa que seu filho possa fazer com as outras pessoas, jogar, brincar, ter essa experiência e compreender essas pequenas coisas, esses Dá, pequenos. dá pra fazer um Yu-Gi-Oh! De santo, né, mano? Eu não me aventuraria, mas daria. Já imaginou do nada? Você é um herege, eu invoco o santo São Tomás de Aquino. Condenado. Cara, daria para fazer um jogo para você descobrir quem é o herege. Eu acho que seria divertido. Só Isso é pela, legal, hein? você coloca uma série de coisas, uma série de perguntas ali para as pessoas responderem, e o que elas forem responder, você consegue apontar e falar, ó, heresia. E aí o cara pode tentar esconder, né? Fica uma ideia pra gente desenvolver algo aí, né? E fazer uma jogatina aí. É um jogo simples, dá pra fazer um É um jogo, jogo tipo, simples. tipo um Cara, eu joguei um Identidade jogo. Hum. Eu joguei um jogo que era de baralho, e cada pessoa era um personagem, né?
E o jogo inteiro você tinha que esconder quem você era e usar da sua identidade no momento certo. Igual o diabo, né? Sim. O diabo nunca se mostra, ele só se mostra no momento em que ele acha mais oportuno, né? Então depois que a pessoa tá na merda, ele fala, ó, você fez isso porque você me serve, agora vai lá e faz o que eu tô mandando porque eu sou o capeta e eu tenho poder. Cara, eu acho. Não, cara, perfeito o que você falou. Eu acho que foi até. Deve ser alguma derivada de Lobisomem por uma Noite, que é um dos jogos que eu tô me inspirando, que é um jogo bem legal sobre essa questão. E eu quero justamente trabalhar com essa questão de jogos para as pessoas até compreenderem melhor a questão da teologia e da filosofia católica. Óbvio que não são todos os jogos que talvez eu consiga aplicar isso e talvez fiquem bons, porque seria muito chato a pessoa. Eu já vi isso, por exemplo, a pessoa ter que aprender todo o julgamento do Galileu para poder jogar o jogo. Não, isso é chato. Limites. Mas isso, de alguma forma, ajudar as pessoas na conversão e fortalecer a fé delas, às vezes, sabe, ensinar uma criança. Talvez dar a elas algo que. Porque, por exemplo, é difícil uma criança você sentar ali, ó, agora você vai assistir Padre Paulo Ricardo por 1 hora, Não, entendeu? Não Mas dá. tem um pessoal que estão fazendo animação aí, eu esqueci o nome agora, cara. Cara, Esqueci o nome, que tem o Padre Paulinho, em que eles pegam umas frases mais bonitinhas do Padre Paulo Ricardo e animam, né? E minha filha esse dia tava vendo lá eu botei lá no YouTube pra ela ver, ela amor, que padre fofinho, não sei o que, papá. E ela gostou pra caramba, porque eles usam ali da parte dos cursos do Padre Paulo Ricardo, né, de todo o material que tem na internet, e fazem de modo mais bonito, né? E não é pesado. Cara, é exatamente isso que eu quero fazer. Você conseguir dar para essas pessoas, dar para essas crianças bases fortes e simples que quando ela estiver lá no futuro ali, porque assim, é fato, os pais não vão conseguir estar 24 horas em cima da criança. Vai ser até ruim. Não, é Tipo, impossível. ela vai começar a se afastar em algum momento e assim, você tem que ter segurança que no momento que ela estiver longe de você, ela vai estar segura por si mesma. Ela é uma pessoa que a cabeça dela vai, sabe, você não vai ter medo por ela estar sozinha. É isso. Tu educa bem uma criança, desculpa pelo bocejo que eu tô cansado, cara. Uhum. Foi um dia inteiro de Não, de trabalho. boa. Eu entendo. Você educa uma criança bem, ela vai saber se posicionar no mundo, né? Ela tá numa roda de amigos usando droga, ela simplesmente vai se afastar, ela não vai querer, e ninguém vai conseguir obrigar ela a fazer aquilo, né? Uma menina que um rapaz indecente fala besteira pra ela, ela vai saber se defender, ela sabe. Ela tem um Uhum. pai e a mãe dela que ensinou ela, né? Exatamente. Mas a ideia hoje não é mais isso, né? A ideia hoje é dar uma chupeta digital pra criança, enfia um celular na cara dela, ela vê um monte de porcaria lá, e aí ela vai ter a mente dela moldada pelo Lucas Neto. Exato. Só, né? Ou pior, cara. O Tipo, pior. eu já vi coisas ali em parentes meus próximos que têm filhos que eu fiquei chocado. Realmente, tipo. E não é coisa, por exemplo, simples, não. É uma parada que você fica. Como que você conseguiu isso daqui? Pois é. Sabe? Então, tipo, a gente vive num momento muito perigoso para os pais. Eu acho que a gente, apesar de ter vindo de um bom boom católico, que o catolicismo está se desenvolvendo, querendo ou não, o protestantismo, apesar do IBGE estar dizendo que os católicos estão diminuindo, eu digo que eles estão ficando mais fortes. Na verdade, eu acho o seguinte, aquele pessoal católico de BGE estão deixando, estão vendo que a fé, ela tá vendo uma fé séria, e estão pulando fora, né? E o pessoal que é eu acho assim, que a internet hoje ela é dominada pelos católicos. O padre Marcelo Rossi, o nosso bodybuilder, né? Tem lá, durante muito tempo, a missa na Globo. Inclusive, ele faz show com a Loki, com o Gustavo Lima. Mas aí eu vou entrar aqui num assunto interessante, né? Que assim, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Olha, veja o padre Marcelo Rossi. Para mim, ele é um exemplo de um aspecto interessante. Ele gravou uma música com o Gustavo Lima. O que a música fala? Sobre Nossa Senhora. Já o padre Fábio de Mello cantou uma música nada a ver com a Cláudia Leite, ficou dançando com ela, totalmente indecente. Aí tu vê, né? Ele é padre, não cantor, e o outro é cantor, só não é padre. Perfeito. Sim. Cara, Cara, exato.
o aspecto interessante que eu estava comentando aqui. A gente tem que aprender, né? E isso aí é outra crítica que eu faço pro meio tradicional. Que, apesar de a gente ter um ideal incrível, né? Apesar de conhecer a fé, a gente vive ainda no mundo. Então a gente tem que conversar com pessoas que não têm fé. E a gente tem que viver a vida bem para que elas vejam a nossa vida e falem, olha, ali está uma verdade. Então eu vou conversar mais com esse cara, eu vou tentar entender um pouco mais ele, para quem sabe um dia conseguir ter uma vida como que ele tem feliz, né? E aí alguns meios tradicionais se fecham ali de um modo tão grande que afastam as pessoas da fé, né? Cara, nem só feliz, mas uma vida, tipo, de bravura, tá ligado? Sim, Porque, heroísmo, né? quando, assim, às vezes você falar uma coisa simples muda a pessoa. Tipo, simples. Porque pro católico às vezes é simples, cara, para outras pessoas, principalmente para não católicos, não é tão fácil de lidar. É incrível isso. Eu acho que o catolicismo, ele tem pelo menos pelo que eu vejo as pessoas falando, ele tem um ar de heroísmo muito grande. Muito grande, sem Tipo, é dúvida. uma parada que, se a gente voltar até na época dos gregos, na época do Império Romano, que eles falarem, mano, por exemplo, o Hércules, ele ia atrás de problema e confusão e glória para si mesmo. Agora, esse cara que tá aqui, que ele é um pai de família, ele tá se arriscando para ir para um show, para um coliseu. Tipo, É. a pessoa ela para assim para pensar e fala: caraca, esse pai de Quem eu família é maior sou? que Eu sou Hércules. um nada, né? Eu sou um Tipo, bosta. exato, tipo, não, ele começa a rever os conceitos dele. Cara, Quem e tem mais coragem? hoje a gente vive em meio do Coliseu. Um Sim, católico na universidade está no Coliseu, sendo humilhado direto, servindo de chacota, né? Mas se a pessoa vive a vida bem, a menininha vagabunda feminista vai ver que ele tá sempre com um sorriso no rosto. E aquilo ali pra ele não é nada. cara, exatamente. E isso que ajuda na conversão das pessoas, tipo, porque as pessoas vêm e falam, caraca, tipo, sei lá, às vezes a pessoa tá na merda, tá ligado? Afundada na lama, e você vai lá, aparece e você vai conversar com ela, e só com o que você sabe do seu catolicismo, cara, você já pode ter ganho uma alma ali. E Tipo, é incrível, cara. é, Você. é surreal. É surreal mesmo, tipo, parece que não, mas eu acho que você já deve ter tido alguma experiência assim, que você tipo, você fez o básico pra você e que pra pessoa, cara, como que você conseguiu aguentar isso? Como que Cara, eu você. tenho um amigo aqui no meu trabalho em que, se ele ouvir esse podcast, eu espero que ele não fique ofendido, mas eu não vou citar nome nem falar, mas ele é uma pessoa que vivia uma vida complicada com a esposa dele, né? E aí depois que começou a conversar comigo, passou a ver a importância da esposa dele, vendo como eu amava minha esposa, né? E esse é um cara muito interessante porque ele é um cara curiosão que tinha vontade de conhecer a fé, mas teve acesso a materiais ruins da fé, né? E é um cara que cheio de dúvidas, mas com dúvidas, é um cara que assim, eu acho incrível nele. Ele tem dúvida, mas ele busca a resposta à dúvida dele. Ele simplesmente não se fecha ali e, não, isso aqui que eu não conheço não existe, né? Não é ignorante. E, pô, é um baita cara, é um cara que eu sento pra conversar e é horas de conversa. É tão bom conviver com pessoas assim. Sim, sim, eu sei bem como é que é isso, cara. E, poxa, eu acho que todo esse meio católico que vem sendo criado, ele tem que estar. É como você falou, o meio tradicional, o problema do meio tradicional é que eles se fecham, eles vão assim, todo mundo bora para um lugar e vamos conviver entre nós. E é isso. Normal, né? O Travoid é foda. Então, você tava falando do meio católico que se fecha. É o meio católico tradicional, tipo, o problema dele é que ele se fecha em si mesmo e fala, ó, todo mundo aqui para nossa comunidade, vamos ficar aqui, vamos criar nossos filhos aqui. Mas, cara, é como se o mundo não fosse tentar atacar o castelo deles. Lógico, sempre vai ter ataque. Vai atacar, cara. E assim, é por isso que eu acho importante os católicos eles dominarem os meios de comunicação, os meios. Como eu falei, eu quero entrar na área de jogos, mas, tipo, no YouTube, entrar nos vídeos, entrar às vezes nas coisas mais básicas. Como você Cara, mesmo falou, cara. O é jogador de isso futebol que católico já faz muito, tá ligado?
Então, senhores, a gente vai encerrar aqui agora, né, essa conversa aí adorável com o Helder. Cara, assim, o motivo que eu quis realmente trazer o Helder aqui é porque, além de ser um amigo de longa data, cujo eu conheço, né, muito bem, eu fiquei muito contente com a participação que ele deu, então eu queria tornar isso público, né? Ele ajudou a gente na vaquinha do microfone do canal, um microfone que vai ser usado para futuras conversas com ele mesmo, né? Pagou ali R$ 100, né? Deu 30% da vaquinha, Foi, eu mais acho que foi bem 30%, assim, mais cara. Ah, mas 30%. deixa quieto, E, relaxa. e assim, foi uma ajuda assim, muito grande, né? O Helder que, pô, apesar de tanto tempo longe, esses 2 anos que eu fiquei mais afastado, colaborou, né? E, na verdade, o canal ele vai estar nessa dinâmica mais de conversa com outras pessoas, né? Eu acho que nada melhor que o Helder para iniciar essa nova etapa do canal aí, né? Tu conhece o Edu, mano, que canta trap católico? Putz, não conheço. Vou mandar uma música sua pra ele. Tem uma música que chama Estovir, que fala sobre o homem católico. Cara, o moleque é bom, cara. Eu, particularmente, não conhecia muito sobre trap, gostava do rap só, né? Comecei a conhecer mais, ele é um cara que a gente vai entrevistar aí ainda essa semana. Então eu queria iniciar, também testar essa plataforma aí do StreamYard. Você conhecia? É famosa, né? Cara, eu não conhecia ela, mas achei interessante, principalmente porque eu tenho aqui um podcast com os amigos, não é um podcast católico, é mais pra ficar falando besteira, Pois comentando é, coisas. manda teu link aí que eu compartilho na descrição do vídeo. Eu nem conhecia, cara, manda pra mim depois pra me dar uma vida. Mas Vocês colocam onde? até convidando você, porque a gente vai ter um episódio, vai ter uma série de episódios sobre Tolkien, né? A gente vai ter um episódio sobre os livros e sobre Muito os bom, filmes. E, pô, muito bom. fica aí o convite, né? Vou até ler Silmarillion de novo pra gente poder falar um pouco mais. Cara, a gente provavelmente vai começar com os filmes, mas, né, porque é mais fácil, porque até eu tô terminando de Ah, ler os livros. os filmes eu só assisti 20 vezes com meu pai. Inclusive vi até em fita cassete os filmes. Caraca. Pode contar. Enfim, queria agradecer o Helder aí, né? A todo o pessoal que escutou a gente durante essa mais de 1 hora de conversa aqui, né? E dizer que hoje essa transmissão não foi ao vivo, porque a gente está testando ainda, né? Mas que as próximas serão ao vivo pelo YouTube. Então, o cara que quer comentar, o cara que quer fazer pergunta, com a interação de vocês, essa 1 hora pode transformar em 2, 3. Né? E a gente divaga, né? Eu tô falando de uma coisa, eu tô falando de outra, e o legal da conversa é isso, né? É conversar se dedicando ali à amizade, a conhecer outra pessoa, né? E também conhecer um pouco melhor vocês ali ao longo dos comentários, né? Então, mais uma vez, muito obrigado ao Helder, que pôde... Quer falar mais alguma coisa antes de acabar, Helder? Nada, assim, eu só queria aí agradecer ao Erenilton pela Valeu, mano. oportunidade aqui, pela conversa, pô. A gente tava precisando conversar mesmo, Sim, fazia tempo, e, cara, Deus abençoe todos os ouvintes. Se vocês gostarem, eu volto. Se não gostarem, talvez eu volte do mesmo jeito. tá bom. Eu queria terminar rezando aqui, né? Para Claro. virar um costume do canal. 2 orações. Uma Ave Maria, né, em português. E você conhece a oração de São Bento em latim? Em latim, cara, eu já rezei, mas de cor eu não sei. Eu posso pegar aqui, Ah, ó. eu falo aí, tu pega o texto aí que a gente reza, né? Ave Maria em português e a oração em latim. Certo. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, E cheio de o Senhor é graça, o Senhor convosco. é convosco. Bendito Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do é o vosso fruto do ventre, vosso Jesus. ventre. Santa Santa Maria, Mãe de Deus, rogai Maria, por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. amém. Agora a oração de São Bento para afastar a gente de todos os demônios ruins, aí todas o lado ruim, até mesmo de nós, né? Que a gente tem essa nossa humanidade, ela é pervertida. Então agora a oração de São Bento. Cruz sacra sic me luz, Luz, non draco sic me dus, vade retro satana, nunca Paterretra, suade mi que vana, sunt nunca male quale libes, it veneno labibas. E essa oração eu gosto de puxar ela, sabe com o que, Helder? Com o ritmo de vale. Hermalin. Né? Fica bonito. Fica cruz sacra sic me luz, non draco sic me dus, vade retro satana, sunt quade mihi vana, sunt male quae libas, ipis venena labibas. E assim tu vai cantando várias vezes que
Fica bacana. Cara, eu Ficou gostei legal, muito. né? Oh, ficou Ficou legal. legal, né? Bem Ficou legal, legal. bem legal. Tem o ritmo padrão, né? Crusacra Milu, Londra Midu, Vader Retro Satana. Esse é o ritmo padrão. Mas esse ritmo aí meio celta, né? Lembra do nosso lado pagão antigo. Sim, eu lembro das musiquinhas com essa. Tem até uma famosa, né, no YouTube, eu lembro de um trio ali cantando. Hermalin, muito bonito. Hermalin. Hermalin. Eu não sei cantar eu nem sei que língua é. Mas fechou, amigo. Fica com Deus, um abraço a todos os nossos amigos aí. Até mais. Já era, eu devo